Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vou começar com um recadinho da semana para lembrar vocês que dia 24 de junho, às 15 horas, vai ter o Café Filosófico. O tema vai ser Como lidar com a dor, enfrentando e curando as causas, com a Lúcia Helena Galvão. Geralmente é feito assim um pequeno debate, tira-se dúvidas, é um tempo bem gostoso para ficar aqui, então nós contamos com a presença de vocês. Geralmente o pessoal costuma trazer um prato de algo para compartilhar no final, então fiquem à vontade, tá? Bom, vamos lá, fechem os olhos. Começando os trabalhos do dia de hoje, nós vamos agradecer ao nosso Pai. Vamos elevar os nossos pensamentos, pensando nas coisas boas que tivemos durante a semana. Agradecendo ao Senhor pela nossa paz de espírito, nossa coragem, nossa saúde, a disposição de estarmos aqui no dia de hoje para aprendermos. Agradecendo também pela saúde da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que amamos, que fazem parte da nossa rotina. Agradecendo a coragem que recebemos diariamente para sair de nossas camas, respirar, para enfrentar todos os obstáculos que surgem durante o dia. Que o Senhor continue nos abençoando com calma, tranquilidade e discernimento. Assim seja, graças a Deus. Bom dia, pessoal, tudo bem? Domingo de manhã é bom porque, ainda mais nessa época de frio, que só estão aqui quem realmente está afim mesmo, né? Sair da cama, vem para cá, bom dia, bom, vem para cá para poder ouvir um pouquinho de uma mensagem diferenciada. Existem algumas passagens, né, dos livros, dos evangelhos que a gente vê, que são marcantes, né? Tem algumas passagens que realmente pegam no pé, puxam a orelha, tem outras que são mais suaves, levam bem. Então eu vou iniciar essa manhã, nós estamos aqui falando, né, do livro As Dores da Alma, dando continuidade aqui, do Francisco do Espírito Santo Neto, né? E existem alguns textos que são marcantes do jeito que eu estou falando para vocês, então eu vou iniciar aqui hoje, eu vou fazer uma leitura, a gente fala um pouquinho depois, mas eu vou iniciar me desculpando, porque quem realmente está aqui hoje, está com vontade de ouvir alguma coisa, vai ser difícil sair ignorante dessa história, porque nós temos aí o vício, né, do ser humano de estar sempre delegando a responsabilidade para outros, para terceiros, né, e não assumindo a responsabilidade do ser. E é muito mais fácil, sem dúvida, ser um ser ignorante, né, e passar pela vida abatido aí. Então, hoje nós vamos falar de irresponsabilidade. Tá? Vamos lá. Ele inicia assim: somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Então já dei aí um spoiler já de começo para vocês, né? Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas pelos nossos atos? Não nos afirma o Evangelho, a sabedoria do Evangelho, que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Fazer os outros seguros e felizes
é missão impossível de realizar. Se acreditarmos que depende unicamente de nós a plenitude de sua concretização. Se assim admitirmos, passamos a partir de então a esperar e a cobrar retribuição, em outras palavras, a reciprocidade. Não seria mais fácil que cada um de nós conquistasse sua felicidade para que depois pudesse desfrutá-la, convivendo com alguém que também a conquistou por si mesmo? Qual a razão de ofertarmos aos outros e, por sua vez, os outros aconselharem a nós? Por certo, só podemos ensinar ou partilhar o que aprendemos. Assim, disse Pedro o apóstolo, entre aspas, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Dessa maneira, vivemos constantemente colocando nossa necessidade em segundo plano e, ao mesmo tempo, nos esquecendo de que a maior de todas as responsabilidades é aquela que temos para com nós mesmos. Os acontecimentos exteriores de nossa vida são resultado direto de nossas atitudes internas. A princípio, podemos relutar para assimilar e entender esse conceito, porque é melhor continuarmos a acreditar que somos vítimas indefesas de forças que não estão sob o nosso controle. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Kardec pergunta para os espíritos, em uma das passagens, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? São, determinados? Aí eles respondem que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, escolhendo-a, trouxe para si uma espécie de destino. Continuando aqui, é inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente escolhendo. Então, quer dizer, desde a hora que acordamos, estamos fazendo escolhas, mesmo que de uma maneira inconsciente. Cada passo, cada movimento, cada palavra está sendo uma escolha. Precisamos prestar muito atenção nisso, A condição primordial do livre-arbítrio é uma escolha. E para que possamos viver, tornando-se indispensável escolher sempre. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas. Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Você para de delegar esse problema. Entretanto, há indivíduos que se julgam perseguidos por um destino cruel e censuram tudo e todos, menos eles mesmos. Recusam sistematicamente a responsabilidade por suas desventuras, atribuindo a culpa às circunstâncias e às pessoas, bem como não reconhecem a conexão existente entre os fatos exteriores e seu comportamento mental. No íntimo, essas pessoas não definiram limites em seu mundo interior e vivem num verdadeiro emaranhado de energias desconexas. Os limites nascem das nossas decisões profundas sobre o que acreditamos ser nossos direitos pessoais. Nossas demarcações estabelecem nosso próprio território, cercam nossas forças vitais e determinam as linhas divisórias de nosso ser individual. Há um espaço delimitado onde nós terminamos e os outros começam. Algumas criaturas aprenderam desde a infância o senso dos limites com os pais amadurecidos. Isso
os mantém firmes e saudáveis dentro de si mesmas. Outras, porém, não. Quando atingiram a fase adulta, não sabiam como distinguir quais são, as suas responsabilidades. Muitas continuaram no muro de isolamento que as separa do crescimento e da realização interior, ou ainda paredes com enorme cavidade, que as tornaram suscetíveis a uma confusão de suas emoções com as de outras pessoas. Limites são o portal dos bons relacionamentos. Tem como objetivo nos tornar firmes e conscientes de nós mesmos, a fim de sermos capazes de nos aproximar um dos outros sem nos sufocarmos ou desrespeitarmos. Visam também evitar que somos constrangidos a não confiar em nós mesmos. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão do certo e dos enganos, dos certos e dos desenganos. Ser responsável é decidir por si mesmo, para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Não existem vítimas da fatalidade. Nós é que somos promotores do nosso destino. Somos a causa do efeito que ocorre em nossa existência. Aceitar o princípio da responsabilidade individual e estabelecer limites descomplica a nossa vida, tornando-nos cada vez mais conscientes de tudo o que acontece ao nosso derredor. Escolhendo com responsabilidade a sabedoria, poderemos transmutar sem exceção as amarguras em que vivemos na atualidade. A autorresponsabilidade nos proporcionará a dádiva de reconhecer que qualquer mudança de rota no itinerário é nossa. A viagem cósmica dependerá invariavelmente de nós. Tem um outro ponto aqui que ele acrescenta: o indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre à dissimulação, culpando os outros, é denominado imaturo. Nosso modo de pensar, chegou bem na hora, do imaturo, você viu? Está vendo que está puxando a orelha aqui hoje, hein? Nosso modo de pensar atrai nossas experiências, pois pensar é um contínuo ato de escolher. Evitar não pensar é também uma escolha. Portanto, somos nós que fabricamos as fibras que confeccionarão a textura da nossa existência. Quando selecionamos um determinado comportamento cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado e, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, isto é, cônjuges, filhos, parentes, amigos e conhecidos, porque certamente ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma, mas se assim acontecer, é porque nós somos e cedemos diante da exigência do outro. Vou repassar, tá? Ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma, mas se assim acontecer, é porque nós mesmos cedemos diante das exigências dos outros. Considerando que nossas atitudes são como grãos de areia, repetindo-as com certa regularidade, criaremos pequenos montes. Tudo se inicia com diminutos grãos de areia, inicialmente, formando uma colina, logo depois um morro, e com constante repetição dessas mesmas atitudes, erguem-se enormes montanhas e finalmente uma cordilheira. Somos responsáveis por tudo que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade. Aí vem, assim sendo, os espíritos sábios afirmam que a mudança de nossos destinos
somente ocorre quando realmente assumimos a responsabilidade por nossas vidas, usando de determinação e vontade. Essa transformação, entretanto, não é realizada de um momento para o outro, ou mesmo não se trata de um simples querer caprichoso. Em verdade, é um produto de uma sequência de escolhas ao longo de inúmeras experiências e acontecimentos. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações, culpando os outros, é denominado imaturo. O homem adulto se caracteriza pelo fato de que ele próprio delimita seu código de conduta moral, já alcançou um certo grau de independência interior e faz seus julgamentos baseados em sua autonomia. Os amadurecidos atingiram um bom nível de relacionamento consigo mesmo e, consequentemente, com os outros. Por isso, resolvem facilmente tanto os conflitos internos como os externos. Dessa maneira, assumem as responsabilidades que lhe competem e estão despertos para a realidade. A fase primordial da vida se inicia na total inconsequência e, a partir de então, o princípio inteligente progride de maneira gradativa e constante rumo a cada vez maior consciência de si. Isto é a crescente iluminação de sua faculdade e atividade íntima. As criaturas começam a notar primeiramente os princípios que lhes parecem vir de fora e depois, no decorrer do seu progresso espiritual, percebem que tudo se encontra em sua intimidade. Não é o mundo que se transforma. O que acontece é que elas mudam de nível conscientes, alterando o mundo em si mesmo. Em virtude disso, o emérito pensador, escritor espírita Leon Diniz, resumiu e estruturou de modo coerente e homogêneo que o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e pensa no hominal. E, por fim, atinge vasta habilidade intuitiva na fase angelical, dando prosseguimento no seu processo evolutivo pelo universo infinito. A proposta do despertar das almas é antiguíssima e é encontrada em diversas passagens do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, o incomparável divulgador da Boa Nova, escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, e ele se reporta desta maneira: desperta tu que dormes, e levanta-te tu entre os mortos. Despertar, entretanto, é condição inevitável para atingirmos a verdade transcendentes, reavivando em nós a consciência para objetivos essenciais da eternidade. Todos os esforços da criatura servem a um único objetivo: torná-la mais consciente, isto é, ampliar o seu próprio modo de ver as coisas. Não nos esqueçamos, pois, que a evolução de nossas almas nada cria de novo. O que ela faz é melhorar progressivamente nossa visão entre aquilo que sempre existiu. Sobre essa questão, os espíritos superiores asseveram com muita sabedoria que a alteração do rumo dos acontecimentos provocada pelo homem pode dar-se se a aparente mudança nas ordens dos fatos tiver cabimento na consequência da vida que ele escolheu. Portanto, não poderá haver maturidade vivencial sem que o indivíduo se conscientize plenamente do seu livre-arbítrio e de que tudo o que sofre, percebe e experimenta nada mais é o que o reflexo de si mesmo. Bom, assim, esse capítulo é encerrado, da irresponsabilidade. Fica bem claro para a gente aqui exatamente o princípio da nossa conversa, que nós temos aí
um trabalho de interiorização que precisa ser feito com certa frequência, que precisamos assumir essa responsabilidade do nosso pensar, do nosso agir, né? Para poder, tudo, né, que eu sempre falo para vocês aqui sobre os livros que a gente estuda, é sempre visando o presente, né? É sempre visando a observação, principalmente, do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, para vocês terem uma ideia de um exemplo bem simples, né? Ao pegar esse texto para dar uma lida, né, eu tive uma escolha a fazer. A minha escolha seria, bom, eu posso interpretar esse texto, né, e passar esse texto de uma maneira de interpretação para todos. Só que a gente não pode esquecer, né, ou fazer o que eu fiz aqui, que é ler ele na íntegra e passar para vocês a visão do autor. Só que a gente nunca pode esquecer que o jeito que eu absorvi esse texto é diferente do jeito que você absorveu, é diferente do outro, é diferente do outro, é diferente do outro. Então, isso me trouxe a reflexão de que, não de que se a minha interpretação está correta ou não, porque não existe uma interpretação errônea nesse caso, mas existe sim o jeito que ela é absorvida em cima dos fatos da minha vida, da sua, né? Então eu resolvi trazer para vocês na íntegra, fazer essa leitura aqui, que chega a ser, de certa maneira, até cansativa, né? Ainda mais um domingo de manhã, todo mundo com frio, né? Mas é uma maneira de eu tomar uma posição. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte: as escolhas. Eu escolhi fazer dessa maneira porque eu sei da responsabilidade que é trazer uma informação aqui para um público, né? A responsabilidade que é passar um ponto de vista. Então, eu me achei, eu fiz uma avaliação do meu comportamento, do meu conhecimento e falei, olha, eu acho que se eu interpretar, talvez eu não esteja apto a estar passando essa informação de uma maneira mais assertiva. Então eu escolho fazer a leitura do texto para cada um tirar a sua conclusão. E ao final eu faço esse preâmbulo, né, essa finalização para a gente poder entender o resumo da história toda. Então estou contando isso exatamente para vocês terem uma ideia da importância que é as ações, parar de agir por instinto, parar de agir pela massa, que nem ele disse aqui, né? Você toma ações pelos outros, não, para com isso, para e pensa e age a cada movimento, a cada palavra, porque assim a gente evita ofensas a familiares, principalmente, porque se vocês imaginarem, né, numa vida social, onde a gente tem menos freio é dentro do grupo familiar, né? Então assim, para estourar, para falar uma bobagem e acabar ofendendo alguém da família é muito fácil. Então você tem que começar essa ação dentro de casa já. Lembra aquela história do Chico, que ele toma um golinho de água lá? É isso, na simplicidade é isso. Recebeu alguma ofensa, recebeu algum desafio, né? Toma um golinho de água antes de abrir a boca e falar uma bobagem. Toma um golinho de água antes de tomar alguma ação. É importante fazer isso para você dar o tempo do raciocínio. Então vamos parar de agir por impulso, né? Então assim, começa no âmbito familiar, aí começa no grupo social mais próximo, e assim, como ele disse aqui, né, de um grãozinho de areia você vai para um monte, você vai para uma montanha, porque se torna hábito, e o ser humano é constituído de hábitos. Então a gente tem que começar a mudança interior, essa mudança nossa de dentro para fora, né, dos hábitos, esses hábitos que vão se tornar aí o nosso mundo mais para frente, porque tudo que você faz, tudo que você age é responsabilidade sua, é o momento seu. O que você está fazendo agora, aqui, vai ter um reflexo mais para frente, de uma certa maneira ou de outra. Então assim, você pode ficar na frente da TV assistindo o Big Brother,
Ou você pode pegar nesse momento e ler um livro, por exemplo, ou assistir uma palestra, edificar um pouco mais o seu conhecimento. Você tem escolhas, entendeu? Então, assim, o que você vai estar passando de conhecimento ou de ações positivas, não vou nem falar, ninguém é perfeito, todo mundo tem erros, é óbvio, a gente comete deslizes o tempo todo, né? E estamos aqui para isso, não esqueçam disso, né? Estamos aqui para isso, justamente para acertar, errar, principalmente errar e acertar após o erro, né? Então, assim, temos que viver dessa maneira, né? Um passo de cada vez, um grãozinho de areia de cada vez, para que isso se interiorize, a gente se torne seres humanos melhores, pessoas melhores, para ter uma vida melhor e parar com essa coisa de ficar, a culpa é do destino, a culpa é de Deus, oh meu Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Lembra que eu falei para vocês que depois disso é difícil, né, a gente não pensar, porque você vai sair lá fora, vai acontecer alguma coisa que vocês vão falar, pô, mas a culpa é... Peraí, não, acabei de ouvir lá que a culpa é minha mesmo, se eu não pensar direito o que está acontecendo, se eu não pensar sobre as minhas ações, né? Esse é o primeiro ponto, parar de culpar o próximo, começar a assumir a responsabilidade de você, a sua responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? É só viver, trabalhar e comer? Cuidar da sua família, é só isso? Não, você está aqui para progredir, você está aqui para crescer. Então comece a pensar, comece a cuidar do seu corpo melhor. Por que eu estou comendo tantas calorias? Por que eu estou comendo hambúrguer todo dia? Não, eu preciso cuidar do meu corpo. Já começa a responsabilidade por aí. Você tem um corpo para cuidar, né? Para continuar vivendo. Esse é o primeiro ponto já. Então cuide de si mesmo. Cuide aqui, ó, da sua carcaça primeiro. Depois você começa a cuidar dos que estão ao seu lado, e assim vai crescendo. Pode ter certeza que vai dar tudo certo. Eu tive vários insights na minha vida, assim. É engraçado, né? Se a gente pegar e fizer um levantamento histórico aí da nossa vivência, né? A gente acaba achando pontos importantes na nossa vida. Eu tive alguns pontos de virada, e esses pontos de virada que eu senti, pelo menos na minha existência, são pontos onde eu parei para fazer reflexão. Por que isso está acontecendo nesse momento? Qual é o meu propósito daqui para frente? Ou como isso pode ser resolvido? E não ficar pensando apenas no problema como um todo, né? Ah, estou vivendo um problema. Estou vivendo um problema. Estou vivendo um problema. O que está acontecendo com você? Você está pensando em problema. Você não está pensando em solução. Entende? Tem que sair do ciclo vicioso, né? O nosso organismo, se falar por matéria orgânica, o cérebro ele tem alguns vícios, né? Ele sempre procura o caminho mais fácil. Vocês podem pesquisar, vocês vão ver vários profissionais, né, falando exatamente a mesma coisa, que ele sempre busca o caminho mais fácil. Então, assim, a gente tem que quebrar isso, a gente tem que parar e exercitar. É um músculo como qualquer outro. Você exercita o braço para ficar mais forte, exercitar também o raciocínio, o pensamento, para você sair quebrar esse vício de pensamento. A partir disso você já começa a ter uma visão diferente do mundo. Se você parar então de culpar as pessoas, culpar o próximo, culpar o mundo pelo que está acontecendo com você, e começar a pensar em soluções para resolver esse problema, aí você começa a ganhar um novo movimento, entende? Então assim, tudo que eu estou passando para vocês aqui, é claro que minha vida não é perfeita, né? Tudo que eu estou passando para vocês são conhecimentos que os livros trazem, a doutrina traz para a gente no dia a dia, mas porque a gente vai buscar, porque a gente procura procurar, estudar um pouquinho. Eu sou o mais medíocre de todos os palestrantes aqui, né? Então muitas vezes eu nem gravo minhas palestras por conta disso, mas pode ter certeza que o Fábio, o Márcio, enfim, não vou nem citar tanto nome, porque a grande maioria deles vão trazer esse tipo de assunto para vocês de uma maneira muito mais estruturada, com conhecimento muito maior, não tenha dúvida disso. O que eu trago aqui para vocês é um pouquinho que eu conheço e um pouquinho do que eu leio e entendo, né? Então, o que eu posso falar de coração para todos é isso: pratiquem o movimento do mudar, pratiquem o movimento do melhorar,
né? Não buscando a perfeição nunca, mas sendo um ser humano melhor dia após dia, tá bom? Bom, agradeço a todos aí pela atenção, desculpa pelo excesso de ânimo. Então, finalizando então, desejo a todos uma ótima semana, desejo a todos de coração que tenham um toque de sabedoria em suas almas, para que sintam um pouco de tudo isso que eu estou tentando passar para vocês aqui, levem para o dia a dia, levem para o seu âmbito familiar, levem para as suas vidas, para tirar esse peso, né? Esse desafio que é difícil viver, né? É difícil, todos temos muitos problemas, várias dificuldades, e graças a Deus esses toques de sabedorias que são esses livros que passam para a gente aliviam um pouquinho essa dor do dia a dia e de nossas almas. Boa semana a todos, graças a Deus.